Imagine um reino mergulhado na idolatria, onde o povo se afastou de Deus e se entregou à adoração de falsos deuses. Um reino onde a fé verdadeira está ameaçada e a voz dos profetas é silenciada. Em meio a essa escuridão espiritual, surge um homem, um profeta de Deus, que com coragem e ousadia se levanta para defender a fé. Este é Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que, com sua fé inabalável e seu zelo pela verdade, desafiou os poderosos e restaurou a adoração ao Deus verdadeiro em Israel. Bem-vindos ao canal Inspiração Motivacional. Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante sobre Elias, na coragem de um profeta que defendeu a fé. Vamos explorar a vida e o ministério desse profeta extraordinário, que com sua coragem e ousadia impactou a história de Israel e deixou um legado de fé e perseverança para todos nós. Este vídeo é um convite à reflexão sobre a importância da fé, da coragem e da obediência a Deus. Ao longo desta jornada, vamos descobrir que Elias é um exemplo inspirador para todos nós, um homem que, mesmo diante de grandes desafios e perseguições, nunca desistiu de sua fé e de sua missão de defender a verdade. Elias, cujo nome significa "O Senhor é meu Deus", era um profeta de Tisbe, na região de Gileade. Ele viveu no século IX a.C., durante o reinado de Acabe, um rei ímpio que se casou com Jezabel, uma mulher fenícia que introduziu a adoração ao deus Baal em Israel. O reinado de Acabe e Jezabel foi marcado pela idolatria, pela injustiça e pela perseguição aos profetas de Deus. Jezabel, em particular, era uma mulher cruel e vingativa, que buscava eliminar todos os profetas do Senhor. Diante dessa situação de apostasia e perseguição, Elias se levantou para defender a fé e confrontar o rei e a rainha. Ele era um homem corajoso e ousado, que não temia a ira dos poderosos. A primeira vez que Elias aparece na Bíblia é em 1 Reis 17, quando ele anuncia uma seca sobre a terra de Israel como castigo pela idolatria do povo. Elias foge para o deserto e se esconde junto ao ribeiro de Querite, onde é alimentado por corvos. Após um tempo, o ribeiro seca e Elias é enviado por Deus para Sarepta. Em Sarepta, Elias encontra uma viúva pobre. Ele pede comida e água à viúva, que lhe responde que só tem um pouco de farinha e azeite para fazer um pão para ela e seu filho, e depois morrerem de fome. Elias então pede à viúva que faça primeiro um bolo para ele e depois para ela e seu filho. A viúva, com fé, obedece a Elias, e milagrosamente a farinha e o azeite não acabam durante todo o tempo da seca. Após 3 anos de seca, Elias recebe a ordem de Deus para se apresentar a Acabe. O rei, furioso com Elias por ter anunciado a seca, o culpa pela calamidade que assola o reino. Elias, com coragem, desafia Acabe para um confronto no Monte Carmelo. Ele propõe que Acabe reúna todos os profetas de Baal, 450 homens, e que ambos construam altares para seus respectivos deuses. O desafio é que o Deus que responder com fogo e consumir o holocausto será o verdadeiro Deus. Acabe aceita o desafio e reúne os profetas de Baal no Monte Carmelo. Os profetas de Baal passam o dia todo invocando seu Deus, mas nada acontece. Elias, então, zomba deles e os incita a gritar mais alto. Os profetas de Baal se desesperam e começam a se cortar com facas, mas seu Deus não responde. Elias, então, pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstrói o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele coloca lenha sobre o altar, coloca um novilho sobre a lenha e manda derramar 4 cântaros de água sobre o holocausto. Elias, então, clama a Deus: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste o coração deste povo voltar atrás. No mesmo instante, cai fogo do céu e consome o holocausto, a lenha, as pedras e a água que estava no valado. Todo o povo, vendo isso, cai prostrado e exclama: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!
Elias, então, ordena que prendam os profetas de Baal, e eles são levados para o vale de Quizon e mortos. Elias, com sua coragem e fé, derrota os profetas de Baal e restaura a adoração ao Deus verdadeiro em Israel. Após esse confronto no Monte Carmelo, Elias ora a Deus e a chuva volta a cair sobre a terra, pondo fim à seca. O povo de Israel, vendo o poder de Deus, se arrepende de sua idolatria. A história de Elias nos ensina que a fé e a coragem são fundamentais para defender a verdade e enfrentar os desafios. Elias era um homem de fé, que confiava em Deus acima de tudo. Ele não temia a ira do rei nem a perseguição de Jezabel, pois sabia que Deus estava com ele. Elias também era um homem corajoso, que não se calava diante da injustiça e da idolatria. Ele confrontava os poderosos e denunciava o pecado do povo, mesmo correndo o risco de ser morto. A história de Elias nos inspira a sermos corajosos e a defendermos a nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição. Elias nos mostra que Deus está conosco e que podemos confiar em seu poder para vencer qualquer obstáculo. Elias é um exemplo de profeta que se colocou a serviço de Deus e que cumpriu sua missão com fidelidade e zelo. Ele era um homem apaixonado por Deus e pela verdade, que não media esforços para defender a fé. Elias nos ensina que o profeta é um porta-voz de Deus, um mensageiro que transmite a palavra divina ao povo. O profeta é chamado a denunciar o pecado, a exortar ao arrependimento e a anunciar a salvação. A história de Elias nos convida a refletir sobre o nosso papel como cristãos. Será que estamos sendo profetas em nosso tempo, defendendo a fé e anunciando o Evangelho? Será que estamos sendo corajosos e ousados em nossa fé, confrontando o pecado e a injustiça? A história de Elias nos mostra que Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Elias enfrentou grandes desafios e perseguições, mas Deus nunca o abandonou. Ele proveu comida e água para Elias no deserto, protegeu-o da ira de Acabe e Jezabel e respondeu com fogo do céu no Monte Carmelo. A história de Elias nos inspira a confiar em Deus em todos os momentos. Elias nos ensina que a fé é um dom de Deus e que devemos cultivá-la em nossos corações, buscando a comunhão com o Senhor e obedecendo aos seus mandamentos.